Quando eu peguei esse livro para ler, me disseram que ele era o mais difícil do Lewis. Mas, sinceramente, se eu conseguir entender, todo mundo pode entender esse livro. E eu estou falando de Abolição do Homem, do C.S. Lewis, publicado pela Thomas Nelson Brasil nessa capa maravilhosa. Vamos lá que eu vou tentar te ajudar a ler melhor esse livro. Eu não estou querendo aqui falar que eu entendi tudo desse livro. Só estou querendo dizer que ele não é tão difícil que você não consiga extrair um pouco ou quase tudo que o livro está tentando dizer. E até porque também eu não vou te dizer que você vai fazer uma leitura só, a gente pode fazer várias leituras de um livro e extrair dele coisas que a gente se perde. Mas antes de eu te dar alguns conselhos, comentar os capítulos, eu gostaria de agradecer por você ter se inscrito nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve de uma vez, deixa o seu like. E essas semanas para trás, muitas pessoas chegaram aqui, muitas pessoas que vieram do Instagram, que vieram de outros YouTubes, que procuraram por assuntos que a gente tem falado aqui. Então eu espero que estejam gostando, né, do canal. Se você quer participar do grupo do Telegram, é só pedir lá no canal intervaloliterário@gmail.com que eu te mando um link para você entrar no grupo. Então muito obrigado pela confiança de vocês e vamos lá, vamos tentar entender melhor o que o Lewis quis dizer nesse livro. O que me animou a ler esse livro foi que quando eu li o primeiro capítulo dele, o primeiro artigo, eu fui com aquela expectativa, né? Não vou entender absolutamente nada. Mas ele fala de educação, então eu fiquei extremamente animada de ver o que o livro estava falando a respeito de educação nesse livro, que só tem três artigos e tem um apêndice, tem notas também que são muito importantes. Eu não costumo ler notas, mas aqui elas fazem falta. Eu li o primeiro capítulo duas vezes, eu li uma sozinha, li uma com o Rafael, lá do Livros de Teologia, e a gente conseguiu conversar bastante coisa num artigo só. Espero que ele tenha coragem de ler os outros também. Mas então, meu primeiro conselho para você é leia o apêndice, porque eu li o livro todo e só fui ver de curiosidade o que era o apêndice no final. E eu falei, ai meu Deus, tem que ler esse apêndice primeiro, porque uma das coisas mais importantes de se entender aqui é a universalidade de alguns conceitos, de alguns conselhos, de valores que o Lewis vai escolher chamar aqui de Tao. Então, se você não lê essas coisas primeiro, você pode não compreender exatamente o que ele quer dizer durante os três capítulos. Então, os valores vão se coincidindo em épocas e em assuntos que é impressionante como elas coincidem. Aí eu vou abrir aqui e vou falar aqui, ó, a lei da benevolência especial. O homem nobre dedica seus esforços às raízes. Uma vez estabelecidas, o caminho se alarga. Ser um bom filho e um jovem obediente é, quiçá, a raiz do caráter benevolente. Isso é um provérbio chinês antigo. E aí você tem um babilônico. Por acaso ele insultou a sua irmã mais velha? Deixa eu ver, um egípcio. Ama sua esposa persistentemente. Alegra o coração dela por toda a vida. Tá vendo? Sempre aparece aqui também os romanos, o cristão, por exemplo, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. É cristão, 1 Timóteo 5,8. E ele vai dizer que esses valores universais, tem o apêndice até bem extenso, que todos esses valores universais sofrem ataques. Gaste tempo com esse livro. É o meu segundo conselho antes de falar dos capítulos. Vale a pena. Se você gosta de psicologia, se você gosta de educação, se você gosta de sociologia, política, gasta tempo com ele que vale a pena. Bem, no capítulo 1, a gente vai ter então o primeiro artigo, que é Homens Sem Peito. O Lewis vai contar nesse primeiro capítulo que ele está analisando um livro didático que ele chama de livro verde, e os autores são Gaio e Tito. E o autor vai alertar durante esse capítulo que eles estão tentando ensinar os alunos a desprezar a arte, desprezar a literatura, as palavras, os valores. E ele fala isso porque os professores apresentam um elogio a uma cascata. Duas pessoas elogiam uma cascata. Um diz, isso é sublime,
e o outro fala, ela é bela. E esse segundo elogio, a cascata é bela, é totalmente descartado. Não faz, não é certo você dizer que uma coisa é a outra, é elogiar dessa forma, isso é. E o outro, essa cascata é sublime, ele diz, parece que ele está falando sobre a cascata, mas na verdade ele está falando dos sentimentos dele. Então, quando ele diz a cascata é sublime, ele quer dizer tenho os sentimentos sublimes quando vejo essa cascata. E aí o Elias vai falar que bobeira, né? Não tem nada a ver. Quando você diz que uma coisa é sublime, o seu sentimento é de humildade, é desproporcional, né? Na verdade, é inversamente proporcional. Se uma coisa é sublime, você se sente humilde, né? Humilhado diante daquilo que é sublime. E aí essa explicação, o Lewis fala que leva os alunos a tirar algumas conclusões, mas não assim de cara, né? Não é uma coisa que vai perceber, mas é uma coisa que vai ficar no subconsciente. Ele fala na página 13 o seguinte: o aluno que lê essa passagem do livro verde vai acreditar em duas proposições. Primeiro, que todas as sentenças que contêm um juízo de valor sejam declarações sobre estados emocionais do emissor, e segundo, que todas as declarações desse tipo carecem de importância. Então, esse sentimento de beleza é totalmente desprezado. É uma tristeza isso. Na página 19, ele vai dizer uma outra coisa importante sobre isso. Os autores podem realmente querer defender que os sentimentos humanos comuns sobre o passado, os animais ou grandes quedas d'água, sejam contrários à razão e desprezíveis, devendo ser erradicados. Presta atenção nessa frase. Eles podem estar pretendendo fazer uma limpa nos valores tradicionais e dar início a um novo conjunto de valores. Eu não sei vocês, mas quando eu escutei isso aqui, eu só conseguia lembrar de libido dominante. Essa tendência de ignorar os valores e de fazer essa limpa muda a educação, né? Liz vai falar que a educação antiga tinha um viés e essa nova tem uma outra tendência. Isso me lembra de Louise Ribolet. Tem aqui a resenha do livro do Ribolet. Vou deixar aqui em cima nos cards ou lá embaixo na descrição. Se eu não deixar, me cobrem, ok? Ele vai dizer o seguinte na página 27, que a antiga educação se empenhava numa iniciação e a nova educação meramente condiciona. Em uma palavra, a antiga educação era uma espécie de difusão, homens transmitindo humanidade para outros homens, e a nova não passa de propaganda, de manipulação, né? Propaganda lembra manipulação, manipular os desejos para conseguir que a pessoa se engaje em alguma coisa, numa compra ou numa atividade, né? Então, essa educação nova, ela quer modificar alguma coisa, ela quer implantar algo novo. Já no capítulo 2, né, que se chama O Caminho, a gente vai ter um desenvolvimento numa escala um pouco mais profunda dessa doutrina do Gaio e do Tito no livro verde. Então você vai aumentando, você vai aumentando de complexidade, mas numa linha muito específica, numa linha muito clara de raciocínio, não se assuste. E na página 50, eu até vou dar esse conselho para vocês. Quando vocês estiverem lendo Lewis ou qualquer outro livro que vocês acreditem ser difícil, prestem atenção, porque os autores costumam deixar alguns parágrafos, reservar algum espaço para uma síntese do argumento daquele capítulo. O Lewis faz muito isso, de todos os artigos que eu já li do Lewis, eu vejo direto ele fazendo isso. Então, aqui na página 50, você tem o centro do capítulo 2, que diz o seguinte: se é para cultivarmos valores, quaisquer que sejam, temos que aceitar as obviedades mais fundamentais da razão prática, que é o Tao, né? Como tendo validade absoluta, que qualquer tentativa movida pelo ceticismo de reintroduzir o valor em nível mais baixo sobre alguma base supostamente mais realista é condenável. Por que ele está falando isso? Porque condenar o Tao completamente e dizer que ele é irracional e que nós precisamos, no caso, andar não de acordo com valores etéreos, mas pela razão, ele vai dizer que isso é condenável. Não tem como você
reintroduzir valores, refazer valores, essas coisas, esse valor existe em qualquer lugar, eles coincidem pela humanidade, né? A maioria deles, aliás. Então é uma loucura você tentar desfazer isso. E quando você faz, tem consequências, né? O Lewis vai dizer que se essa doutrina que o Gaio e o Tito estão usando para fazer esse material didático for levada ao seu extremo, leva à morte. A frase que ele usa é: a verdadeira doutrina pode ser tal que, se aceitarmos, morreremos. Aqui ele fala que pode ser tal, ele coloca tudo em dúvida. Por quê? O Lewis toma cuidado de não bater martelo. Ele não fala, eles querem realmente fazer isso, eles estão fazendo isso de propósito, eles estão acuminados para poder limpar a cabeça das crianças desses valores universais. Mas você vai lendo e vai vendo que o Lewis tem convicção de que esses autores fizeram algo terrível, né? E ele vai falar das consequências que pode trazer para a humanidade se essas coisas são levadas a sério até o final, tá? O Lewis destaca que para Gaio e Tito se esforçarem em ensinar tal doutrina, eles mesmos não subjetivam seus valores. Eles ensinam as crianças a subjetivar tudo, a desprezar tudo, como eles, né, desprezar, por exemplo, um elogio a uma cascata que é bonita, mas eles agem tão convictos de que estão fazendo algo bom que eles não subjetivam os próprios valores. Poucas pessoas têm o poder de fazer isso, o poder de controlar as pessoas, né? Os muitos, a maioria, são controladas pela minoria. Os inovadores têm algo em mente, eles acreditam que precisam remover dos seus alunos toda a sensibilidade ao Tao e implantar alguma coisa mais racional, mais moderna. O Tao, quando é removido, não sobra nada. Lewis fala isso. Fora do Tao só existe o vazio. Sem o Tao, como é que você vai explicar, por exemplo, o sacrifício de poucos para salvar muitos? Os atos heróicos, aquilo que você só faz pelo valor, pela honra, pelo amor, pela coragem, pela vergonha de desertar, por exemplo, né? Essas coisas não são explicadas pela razão. E se forem explicadas pela razão, por exemplo, razão não, né? Se você tem o instinto de fazer com que as pessoas sobrevivam, você tem uma família e você tem o instinto de proteger aquela pessoa, mas você também tem o instinto de sobrevivência. Quem que vai dizer para você qual instinto você deve seguir? Porque você não vai seguir o instinto só porque ele existe, né? Tem instintos que nós precisamos conter. Quem que vai fazer essa hierarquia dos valores? Quem que faz a hierarquia dos instintos? Quem explica qual impulso é melhor? No fim da argumentação, Lewis escancara, na verdade, a ironia de tudo isso, porque nada mais irracional do que o instinto, né? Então, se você não vai agir pelo Tao, se você não vai agir pelos valores, você vai acabar agindo pelo instinto, e agir pelo instinto é caótico. Então tem outra coisa interessante que é sobre a emoção, né? Que a gente fala, você tá agindo por emoção. Isso é irracional. Ele vai dizer, não, emoção não é nem racional nem irracional. Emoção é emoção. Ela não tá certa nem errada. Na verdade, né? Ela não tá certa nem errada. E o que vai dizer que se essa emoção é racional é irracional é a congruência, na verdade. É como que ela se combina com a realidade. Ele dá o exemplo das crianças. Por exemplo, ele diz, as crianças são preciosas. Então, qual que é o Tao correto? Qual que é a emoção que está no Tao que é correta? É aquela que faz você se mover em favor da criança, de protegê-la, de amá-la. Se você não gosta de criança, se você não tem paciência, se você não tem empatia com a criança, essa emoção existe, mas ela é irracional, porque ela não condiz com o Tao. Então, você tem que se consertar, você tem que se moldar para ter os sentimentos corretos e tal. Então é interessante que ele fala que isso não precisa ser cristão para isso, né? Isso é universal. Crianças precisam ser protegidas, né? E então a gente vai para o capítulo 3 do Abolição do Homem. E quer um conselho? Tem visto meus vídeos do Libido Dominante? Acha aquele livro muito grande, muito complexo? Faz o seguinte, lê o terceiro capítulo desse livro. Lê esse livro. Porque é extremamente combinado.
Eu falo isso porque os assuntos são condensados pelo Lewis aqui, estão lá no Libido Dominante explicados historicamente, filosoficamente, com datas, com muita pesquisa e tal, mas o conceito tá aqui, sabe? Foi incrível ler esse livro lendo o Libido Dominante. A argumentação aqui atinge, então, a maior beleza, a maior complexidade, profundidade. É muito bonita a escrita do Lewis. Eu falo que aumenta a complexidade, gente, não porque é impossível de ler. Não é impossível, é muito bom de ler. É complexo porque ele vai te tocar em pensamentos que você não sabia que poderiam ser tocados com esse assunto, sabe? É profundo. Eu acredito que é um texto muito profundo. E a aplicação que ele vai fazer é o seguinte: manipular a base dos valores de alunos é a aplicação da dominação do homem pelo homem. E a expressão desse conceito só o Lewis vai conseguir explicar. E eu vou ler para vocês, gente. Vou ler alguns trechos, tá? Que eu acho que é importante, nesse último capítulo, vocês se atentarem para esses trechos. Na página 56, nós temos o seguinte: o que chamamos de poder do homem é, na realidade, o poder que alguns homens possuem de permitir ou não que outros obtenham lucro. Ele está falando da evolução, da dominação da natureza pelo homem, né? Então ele diz que é bom, traz algumas coisas boas, mas até onde vai? Desse ponto de vista, o que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como o poder exercido por algumas pessoas sobre as outras, tendo a natureza por instrumento. Essa questão de controle é que me lembra o libido dominante. Ele vai dizer também que cada geração é mais fraca do que a anterior, porque se uma geração faz uma tecnologia que vai moldar todo o comportamento da geração posterior, aquela que vai usufruir dessa tecnologia vai usufruir daquilo que a outra geração quis, né? Por exemplo, a gente hoje liga para as pessoas, se comunica, viaja, a gente toma remédio, a gente tem um ritmo de vida que as outras gerações nos impuseram. Então, a última geração, aquela que terá todas as tecnologias, ela será mais fraca. Na página 59 também tem um trecho muito, muito bom. Diz o seguinte: cada novo poder conquistado pelo homem também é ao mesmo tempo poder sobre o homem. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, do condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseados em uma psicologia perfeitamente aplicada. E aí, psicopedagogia, psicanálise, não tem como não fazer essas ligações. E assim estaremos livres para fazer da nossa espécie o que bem entendermos. O meu último comentário desse livro é para o bom humor do Lewis. Gente, como esse homem consegue ofender de forma assim magistral. Como que ele consegue fazer uma crítica profunda à inteligência e ao caráter do Gaio e do Tito, sendo tão sutil, tão gentil, sabe? Dói pela beleza da ofensa. Quase que dá vontade de ser ofendido pelo Lewis, de tão incrível que ele é. Então, principalmente no primeiro artigo aqui da Abolição do Homem, vocês precisam prestar atenção nas ofensas. Ai, é muito, muito bom. Tinha que ter uma tradução das ofensas. Então é isso, gente. Fica aqui a minha dica. Desculpa a gravação em celular, mas é porque eu tentei gravar esse vídeo 3 vezes já. E aí eu falei, vou ter que gravar do jeito mais fácil, mais simples. Espero que tenha ficado bom, espero que vocês tenham gostado. Não só gostado do vídeo, não importa, mas que vocês tenham gostado do assunto do livro, que vocês procurem ler e entender. E eu vou estar aqui para poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu consegui alcançar para tentar explicar, porque eu realmente adorei esse livro. Eu acho que vai aí para a lista de possíveis preferidos de 2020. E preferidos do Lewis também, tá? Esse ano eu quero tentar fazer esses rankings, porque eu vi que vocês gostam. E antes de terminar, então, vai aparecer alguns vídeos aqui. Eu vou deixar indicado algum canal. Então, clica aqui no canal que aparecer para você se inscrever. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com professores, psicólogos, médicos, políticos que vocês conhecem, com seus amigos e traga mais gente aqui
pro nosso canal, ok? Então, até o próximo vídeo. Lembrando que aqui no canal a minha preocupação é de sempre deixar um vídeo na quarta-feira, independente do horário, e também algum vídeo extra no sábado ou no domingo. E de vez em quando tem live, que é meio sem surpresa. Então, um beijo para todos. Vamos passar 2020 lento.